Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio que está falando. Eu estou falando direto aqui do aeroporto de Campinas, São Paulo. E cheguei há pouco, faz uns 30 minutos, e eu pude perceber aqui, né, a movimentação dos passageiros, o perfil somatotípico dos passageiros aqui, né? A grande maioria eu pude perceber um pouco acima do peso, e isso é uma condição bastante agravante, né? A gente sabe que a qualidade de vida ela está associada diretamente aos aspectos de saúde física, mental e social. E as tecnologias elas tendem a ter um aspecto positivo, mas também tem um aspecto negativo, né? Porque quando a gente fala em tecnologia, a gente aumenta a probabilidade desse sujeito estar cada vez menos ativo fisicamente, né? E a gente vê, pelo dia a dia das pessoas, né, um nível de comportamento sedentário bastante acentuado, né? Comportamento sedentário este que, conceitualmente falando, é quando uma pessoa passa a maior parte do tempo estando acordado nas posições sentada, deitada ou reclinada. Se a gente parar para pensar, né, que uma pessoa trabalha 8 horas por dia na posição sentada, né, 4 horas pela manhã e 4 horas à tarde, então já são 8 horas em uma posição, né? Só nessa posição aí, a gente pode perceber, de acordo com a literatura, vários agravantes, né? Uma delas são as dores osteomusculares ou osteoarticulares, principalmente na região lombar, na região do quadril, região do joelho, né? Articulação do joelho e articulação do tornozelo. Além dessas dores articulares, dependendo do tempo que essa pessoa passa, ela tende a comprimir a circulação sanguínea, fazendo com que haja um inchaço e uma retenção de líquido, principalmente nos membros inferiores, causando dores e desconfortos localizados, né? Então, são 8 horas na posição sentada. A pessoa também ela se desloca de carro para ir ao trabalho e para voltar do trabalho. Então, vamos computar aí pelo menos mais uma hora. Então, são 9 horas na posição sentada. Diante dessa condição laboral, as pessoas também tendem a deitar ou ficar inclinadas, fazendo com que esse tempo em comportamento sedentário se estenda. Então, para um sujeito que acorda às 6 horas da manhã e vai dormir às 22 horas, por exemplo, então ele passou cerca de 16 horas, melhor dizendo, 16 horas acordado. Dessas 16 horas que ele passou acordado, muito provavelmente ele tenha passado em uma dessas posições de comportamento sedentário próximo de 10 horas. Ou seja, mais que 50% do tempo acordado ele passou em comportamento sedentário. E isso leva a uma série de transtornos, como eu havia dito, né? As dores localizadas, mas também alguns distúrbios cardiometabólicos, como hipertensão, diabetes, aumento de triglicérides, fora algumas questões mais pontuais de saúde mental, né? Hoje, a gente, diferente do passado, a gente tem preconizado cada vez mais atentar para o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, que não é só a ausência de doenças, mas é o completo bem-estar físico, mental e social. Então, partindo do princípio desses três pilares de saúde, a gente, enquanto profissional da saúde, de saúde pública, a gente tenta fazer com que os nossos pacientes, os nossos usuários,
se engajem em atividades que lhe dê prazer e que faça com que tenha um bem-estar físico, mental e social, né? As questões laborais tendem a causar danos não só na condição física, mas na condição de saúde mental também, dependendo da onde o sujeito estiver inserido, qual é o ambiente de trabalho, muitas cobranças, muitas demandas, muitas metas a serem atingidas. Pensando nisso, a gente precisa estabelecer algumas rotinas durante o período de trabalho para que esse comportamento sedentário ele seja interrompido, que a gente chama de breaks, né? Essa interrupção do comportamento sedentário ela é importantíssima. Então, se a cada hora trabalhada esse sujeito acumular 5 minutos por hora, ao longo da sua jornada de trabalho, ele vai ter interrompido aproximadamente 40 minutos, né, de atividade ativa, ou até mesmo permanecer na posição em pé, parado, ou em pé em deslocamento, mas seria mais rentável ou ter um aporte melhor de qualidade de vida se esse momento que ele quebra o comportamento sedentário, ele possa estar associando com outras práticas, ou seja, sair daquele ambiente laboral e ir ao banheiro, ir à cozinha, tomar uma água, comer sua fruta, conversar de outros assuntos que não seja aquele do ambiente de trabalho. Eu posso ser ativo fisicamente, mas estar em comportamento sedentário. Como assim, professor? Ser ativo e estar em comportamento sedentário? Eu passo essas 8 horas do dia sentado e as 2 horas, e depois do expediente, eu faço 2 horas de academia. Eu não sou considerado ativo fisicamente? Sim, você é ativo fisicamente, porém é sedentário, né? Se a gente parar para pensar, qual é a maior proporção de comportamento que você teve? Um comportamento sedentário ou comportamento ativo? Óbvio que foi em comportamento sedentário, né? Então, é preciso que haja um trabalho paralelo entre o comportamento sedentário e a atividade física ou exercício físico, né? Para que as duas hajam um equilíbrio, haja um balanço positivo entre as duas, né? Aí sim eu não sou considerado, não estou mais em comportamento sedentário e me mantenho ativo fisicamente. Pessoal, isso é um pequeno um bate-papo aqui que eu fiz, né? Pensando nessa população que eu encontrei aqui no aeroporto de Viracopos, na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. É um tema muito interessante, é um tema que eu estudo, é um tema bastante evidenciado no exterior e que aqui ainda tende a trazer saltos positivos, né? Quando a gente pensa em comportamento sedentário, a gente pensa em tempo de tela. E isso tem sido bastante trabalhado, principalmente em crianças e idosos. Agora, adultos ativos em fase de trabalho, em uma fase produtiva de trabalho, ainda nós estamos começando estamos engatinhando nesse tipo de pesquisa, né? Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seus comentários a respeito desse bate-papo aqui. E em breve a gente vem com outras informações aí, outros lances do meu dia a dia, do que eu estou vivenciando ao longo desses últimos meses aí. Joia, pessoal? Um forte abraço. Repassem aos colegas o meu canal e suor poupa lágrimas.